Olá, começa agora o Rumos e Desafios. Nessa série Eleições 2018, nós estamos conversando com todos os candidatos ao Senado, ao Governo do Estado de São Paulo e à Presidência da República que aceitaram o nosso convite. Durante esses 2 últimos meses foi uma maratona de mais de 30 entrevistas e nós convidamos todos os candidatos, absolutamente todos, não apenas os mais bem colocados nas pesquisas. O convidado de hoje é ex-ministro do Trabalho e da Previdência, foi prefeito de São Bernardo do Campo e coloca seu nome agora para o Governo do Estado de São Paulo. Luiz Marinho, seja bem-vindo. Bem, Gustavo, queria lhe cumprimentar os telespectadores, agradecer a oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho sobre o nosso Estado, especialmente dos problemas, mas com um olhar para as soluções, que é fundamental a gente pensar o Estado de São Paulo, esse Estado que é o principal orçamento do país, o principal Estado econômico e social do país, mas que está muito mal cuidado. Se a gente olhar 24 anos do PSDB governando São Paulo, e o que aconteceu nesses 24 anos com a educação, com a saúde, com a segurança pública, com a nossa Baixada Santista, enfim, estou à tua disposição para falar um pouco sobre isso. Queria começar perguntando o que te motivou a ser candidato a governador nesse momento. Primeiro, Gustavo, você sabe, eu fui dirigente sindical do ABC Paulista, presidi o sindicato, que eu nasci no interior, puxador de enxada até os 17 anos, cresci na juventude, cheguei na Zona Leste de São Paulo, Parque São Rafael. O impacto que eu tive ali, chegar num bairro que não tinha absolutamente nada, não tinha água encanada, não tinha esgoto, não tinha posto de saúde, e eu iniciei sendo provocado por essa realidade. A indignação que me levou a introduzir na militância, na base da igreja, depois em movimentos sociais. Fui membro do primeiro Conselho de Saúde da Zona Leste, representando o Parque São Rafael, o bairro que eu morava. Depois entrei na Volkswagen, fui cipeiro. De novo, a indignação das condições de trabalho. Você pensa, a Volkswagen, uma empresa multinacional alemã, mas morria gente na linha de produção. Então, aquela indignação me levou a ser cipeiro. Depois fui dirigente sindical, sempre do lado do povo trabalhador, ou seja, lutando por empregos, por melhores condições de trabalho. Essa foi a minha vida. Presidente da CUT também, né? Presidente da CUT. Como presidente do sindicato, Gustavo, eu tive a felicidade, graças a Deus, de negociar a permanência da Volkswagen em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo, portanto, e também da Ford, também da Otis, porque a Otis, o destino dela era Rio de Janeiro, nada contra os cariocas, mas nós temos que defender o nosso pão de cada dia aqui do povo paulista. Da Volkswagen ia para o Paraná, nada contra os paranaenses, e a Ford ia para a Bahia, nada contra o povo baiano, mas é bom gerar emprego para os baianos que estão aqui, para os paranaenses que estão aqui, para os cariocas que estão aqui, não somente na cidade de São Bernardo do Campo, mas na região metropolitana como um todo, inclusive na Baixada Santista, e graças a Deus nós demos conta, sem apoio nenhum, infelizmente, dos governos da época, que era Fernando Henrique presidente, o PSDB governava o estado de São Paulo, governava São Bernardo do Campo, e graças a Deus a gente conseguiu. E essas indignações é que vai nos conduzindo a gente. Pois eu fui ministro do presidente Lula do Trabalho de 2005, julho de 2005 a março de 2007, onde tive a felicidade de levar a experiência de elaboração de políticas que nós tínhamos pensado como sindicalista, por exemplo, a valorização do salário mínimo, nós pensamos e conceituamos na CUT. E o Lula, ao me convidar, eu disse, olha, só tem uma condição para pedir, para aceitar ser teu ministro, de ter autorização, respaldo para brigar com a área econômica, para implantar uma política de valorização do salário mínimo. E, graças a Deus, nós fizemos, assim como geramos empregos como nunca. No governo Lula, a partir do desenvolvimento do governo Lula, porque é bom lembrar, 2002, era fome, miséria, o FMI mandando e desmandando aqui, e desemprego nas alturas, maior que agora. E nós geramos empregos a ponto de quem queria trabalhar tinha empregos. Aliás, nós precisamos de um governo sensível assim, que volte a gerar emprego em São Paulo e no Brasil. Fui ministro da Previdência de março de 2007 a junho de 2008, onde tive a felicidade de enfrentar o desafio que o Lula me encomendou, que era acabar com as filas do INSS, que, aliás, bastante desrespeitosas, né? O povo passava a noite tentando uma senha para ser atendida no dia seguinte. Graças a Deus, nós conseguimos. Não tem milagre. Investir em tecnologia, inteligência e, acima de tudo, envolvimento, investindo na competência, na capacidade dos servidores. Graças a Deus, demos conta. 8 anos prefeito de São Bernardo. Ali eu pude experimentar a gestão olhando os 360 graus que você se envolve numa gestão, seja presidente da República, governo do Estado ou prefeito, porque ali pude trabalhar a lógica da saúde, da educação, da habitação, desenvolvimento econômico, segurança pública. Apesar de a função primária não ser do município, segurança pública, nós montamos
um centro de vídeo monitoramento para trabalhar a integração das polícias, da guarda, enfim, para focar o combate ao crime com inteligência. Isso é muito importante e é o que nós precisamos fazer em São Paulo. É por isso que eu sou candidato a governador. Há poucos dias das eleições, o senhor ainda está ali no empate técnico no terceiro lugar. Qual é a estratégia daqui até o dia da eleição para virar esse jogo? Trabalho, diálogo, conversa, entrevistas como essa aqui, eu agradeço a oportunidade mais uma vez. Você sabe que as pesquisas, elas têm uma dificuldade de captar em tempo real a evolução da opinião das pessoas. São Paulo ainda tem a ordem de 50% de indecisos, que diz que não sabe para governador do estado onde vai votar, como vai votar. Aí eu me lembro de pesquisas quando eu fui candidato a prefeito de São Bernardo do Campo. Eu tinha 3% de intenção de votos e meus adversários não tinham 38%, já sentindo na cadeira, o outro 26%, portanto eu era considerado fora do jogo para o segundo turno. Quase ganhei as eleições no primeiro turno, fiz 48,3%. Se você olha a Luísa Erundina, em 89, as pesquisas davam ela em quinto lugar, ela foi a primeira colocada, foi prefeita. Se você olha a eleição na Bahia, que o Jacques Wagner se elegeu governador, as pesquisas davam que o adversário seria eleito no primeiro turno, quem foi eleito foi o Jacques Wagner. Ou seja, está cheio de exemplos aí. Então a gente chama até a atenção do eleitorado, dos eleitores e eleitoras, da militância. Não vamos deixar passar a perna na gente, como aconteceu em 98. 98, os estudos de pesquisa fizeram uma malandragem ali para forçar o PT fora do segundo turno, para botar o Mário Covas. Aliás, Mário Covas, santista como eu, e também nasceu aqui na cidade. E o Mário Covas foi para o segundo turno e ganhou do Maluf. O PT teria ganho aquelas eleições. Não vamos deixar de novo passar a perna na gente de bobeira, não. Vamos brigar até o fim, estaremos no segundo turno para ganhar as eleições. Importância da figura do candidato a presidente, Fernando Haddad, e do ex-presidente Lula nessa tua campanha. Bem, o povo diz, né? O povo diz, chama que o homem dá jeito. E agora chama que o 13 dá jeito, porque o povo queria mesmo era votar no Lula presidente. Esse era o grande sonho, o grande desejo. Sonho de voltar a investir na criança, no jovem, na oportunidade para a educação, no Minha Casa Minha Vida, na geração de empregos, que o povo se recorda do pleno emprego do governo Lula, da qual fui ministro do Trabalho, o Haddad da Educação. Fizemos uma boa dobrada no governo Lula, na elaboração das várias políticas públicas, e podemos fazer uma boa dobrada Haddad presidente e Marinho governador. E, portanto, a importância é toda, e nós estamos trabalhando junto, várias agendas em conjunto, com a recomendação do Lula. O povo tem que saber que nós somos os candidatos do Lula, portanto, você que gosta do Lula, que queria votar no Lula, vota no Haddad para presidente número 13 e o Marinho governador 13. Assim como nossos senadores, o Suplicy 131, Gilmar Tato 132, nos nossos deputados, que nós precisamos eleger deputados. Lembrar que o PCdoB está conosco, então o time do Lula é o 13, não é a camisa principal. E o 65 compõe também esse time do Lula, que eu peço a colaboração dos eleitores. Tato e Suplicy, que já estiveram aqui no programa também. Estava falando da defesa ali de empresas continuarem no estado de São Paulo, não abandonarem o estado por causa da guerra fiscal. Como é que se recupera o protagonismo que o estado perdeu nos últimos anos? Olha, é preciso que o estado observe quais as fragilidades que nós temos hoje. Uma das fragilidades, Gustavo, é o excesso de cobrança. Você pega, por exemplo, as empresas que têm que desovar o seu produto, as nossas estradas, paga os pedágios mais caros do mundo. Portanto, impacta na eficiência da economia. Uma empresa de um produto de baixo valor agregado vai ser impactado pelo preço do pedágio. Então, aqui é uma das coisas que eu pretendo reestudar em cada concessão, e tem alguns contratos que estão por vencer, portanto, sendo governador, nós vamos rever o modelo de concessão, reduzindo drasticamente o preço do pedágio para poder melhorar. A indústria de calçado, por exemplo, diz o seguinte: de Jaú, de Franca, que é uma região que produz bastante calçados. A exportação de um calçado, quando eles botam o calçado aqui no navio, ela está impactada pelo pedágio da ordem de 5% do seu produto de exportação. Ora, é muita coisa. Então nós precisamos aqui ter uma política que olhe a eficiência da indústria, da eficiência da economia paulista, exatamente para atrair novos investidores, novos empregos, enfim, e também reagir. O Estado de São Paulo não pode ficar passivo assistindo empresas embora do Estado, empresas fechando. Enfim, é preciso reagir, olhando, primeiro, fazendo meia-culpa. Se você tem uma tarifa tributária muito alta, é preciso observar para fazer adequar.
A Otis, por exemplo, a Otis ia para o Rio de Janeiro. E a razão era porque o Rio de Janeiro tinha um ICMS bem abaixo para o segmento de elevadores, escadas rolantes, que, aliás, nós perdemos todos os concorrentes. Eu consegui salvar isso, né, brigando junto com a Otis, conseguimos fazer uma adequação em São Paulo durante o governo Mário Covas. Mas de lá para cá, os governos que passaram o Estado nunca toparam discutir mais nada de política de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, de política tributária, para adequar eventuais segmentos para segurar investimento no Estado de São Paulo. E é preciso, portanto, passar um pente fino nisso. E é preciso passar um pente fino no orçamento do Estado. É plenamente possível fazer mais que o mesmo orçamento. Essa é a experiência de prefeito de São Bernardo do Campo. Os veteranos lá, as famílias tradicionais, dizem que eu consigo fazer em 8 anos o que os outros fizeram em 30, 40. Que é a mesma relação do Lula em algumas áreas do governo federal, portanto, nós vamos fazer mais, de forma mais eficiente com o mesmo orçamento, com certeza. A Baixada Santista é uma região metropolitana que tem quase 2 milhões de habitantes e que não tem soluções metropolitanas para os seus problemas, incluindo aí transporte. Tem cidades que são mais distantes aqui de Santos do que São Paulo, por exemplo, do que Santos de São Paulo. Qual é a tua visão da região da Baixada Santista e da solução dos problemas que afligem aqui o morador? Mas, Gustavo, não se preocupe não, que infelizmente não é só a Baixada Santista que não tem soluções metropolitanas. A região metropolitana de São Paulo também não tem, de Campinas não tem, de Sorocaba não tem, de Baixada Santista não tem, porque esse é o modus operandi do PSDB governar o Estado. Se deseja ter soluções metropolitanas, tem que trocar o time que governa esse Estado. É por isso que eu me coloco à disposição, porque eu aposto todas as fichas num novo planejamento do Estado de São Paulo a partir dos territórios. Então, a região metropolitana da Baixada Santista é um território regional para ser diagnosticado e, a partir dos problemas, os potenciais e as soluções, está aqui, não está fora, está aqui. Está aqui com o processo de participação dos prefeitos e prefeitas, dos empresários, dos trabalhadores, da sociedade civil organizada, para a gente fazer um planejamento aqui do seguinte: o ano que vem, eu eleito governador ou qualquer um outro governador, tem que fazer a peça chamada Plano Plurianual, que é o planejamento orçamentário para os próximos 4 anos, 2019. Está dado o orçamento que o atual governador vai deixar pronto, mas 2020, 21, 22 e 23 é a peça orçamentária que você vai planejar a execução para os próximos 4 anos. É exatamente aqui que as regiões se enxergam ou não se enxergam no planejamento orçamentário. Eu costumo dizer o seguinte: se está no planejamento orçamentário, ok, vamos perseguir. Se não está, virou balela, virou conversa fiada. Não é para valer. É que eles têm feito. O Serra vem e inaugura a maquete da ponte. O Alckmin vem e anuncia que está assinando um edital para fazer o túnel. Nem túnel e nem ponte e nem nada. É o descaso, é o desprezo. É assim que eles têm governado esse Estado por 24 anos. E agora o atual governador, que é o síndico dessa massa falida toda, que vai acender a luz aí desse desastre dos governos tucanos 24 anos. É preciso pensar um novo time, um novo líder, uma nova liderança para ajudar, para sair, para tirar o Estado dessa letargia, dessa paralisia total que nós nos encontramos. Por isso eu chamo a atenção no seguinte: vamos fazer o planejamento do Estado a partir dos territórios regionais, e aqui é um importante território para resolver segurança, saúde, educação, moradia. Você sabia, Gustavo, que a região da Baixada Santista é o maior índice de mortalidade infantil? Assim como de violência? Ou seja, é um descaso total. E aqui nós precisamos, portanto, fazer um governo que faça a diferença. A Baixada contribui com 12% da receita do Estado, mas não volta para cá 12% de investimento. Então, tem jeito, e o jeito está aqui. O Rumos e Desafios volta depois de um rápido intervalo. Não sai daí, a gente volta já. Voltamos. O Rumos e Desafios hoje conversa com Luiz Marinho, candidato do Partido dos Trabalhadores ao governo do Estado de São Paulo. Nesse bloco nós vamos saber as opiniões e as propostas do candidato sobre alguns temas que vão fazer parte do dia a dia dele como governador. Começando por educação. Candidato, o senhor tem a proposta de dobrar o salário dos professores durante os 4 anos, né, do teu governo. E eu queria saber quais são as tuas outras visões para essa área.
1 minuto e meio para a resposta. Além de dobrar o salário dos professores, também tem que valorizar o conjunto dos servidores e, acima de tudo, mudar a cara das escolas. As escolas da rede estadual têm cara de cadeia. Aquelas grades horrorosas, as bibliotecas, os laboratórios que não funcionam. E precisamos avançar, planejar para sair da era do giz para a era digital e ser agregadora, ter um espaço que agregue, que abrace as crianças, a juventude, resgatar os 298.500 meninos e meninas de 4 a 17 anos de idade que estão fora da escola e garantir, acima de tudo, a aprendizagem. O PSDB destruiu o conceito de educação continuada para aprovação automática. As pessoas saem sem conseguir aprender o conteúdo, enfim. Vamos fazer uma educação de qualidade, é prioridade. Em São Bernardo, por exemplo, eu assumi era 5,1 IDEB, hoje é 6,9, enquanto na área do Estado vem regredindo. É preciso investimento e, acima de tudo, e valorização do professorado. E chamar as famílias para um grande pacto da educação. E combinar a educação com esporte e cultura no contraturno escolar, para, de fato, motivar a juventude para o aprendizado. Mas tem jeito porque várias cidades estão fazendo e nós vamos fazer em São Paulo também. Essas propostas da área da educação acabam esbarrando no nosso próximo tema, que é segurança pública, né? Investindo em educação, eu pensei que você fosse falar do orçamento. Porque, teremos aqui orçamento também. Porque o orçamento, Gustavo, o pessoal fala, mas vai ter orçamento? Fala, olha, o Estado de São Paulo é o maior orçamento do país. Se estado como o Amapá, Maranhão, economia muito mais frágil, estão fazendo, tanto policial como professores ganham praticamente o dobro do que os policiais e professores de São Paulo, nesses estados mais fracos, portanto, tem jeito sim. Orçamento é questão de opção, né? Exatamente. Por uma coisa ou por outra. A área da segurança pública, quais são as suas propostas para essa... Primeiro, lembrar a segurança pública é o seguinte, o PSDB destruiu a Polícia Civil. Na Baixada Santista, de cada 10 ocorrências, se investiga uma. Não tem efetivo, desestimulado, não tem inteligência, não tem tecnologia, não tem equipamento. Nós vamos investir para restaurar as polícias. A Polícia Militar, 85% da força policial estão pendurados, endividados e consignados. A causa-morte principal da Polícia Militar, pasmem, é suicídio, não é enfrentamento do crime. Nós vamos, portanto, valorizar, implantar tecnologia, equipar melhor. Tecnologia, por exemplo, essa semana morreu um policial no Rodoanel. Foi fazer abordagem num caminhão parado e morreu. Por quê? Porque ali faltou tecnologia, faltou inteligência. Para esse policial ter sido alertado, não é um caminhoneiro que está precisando de socorro, é um assalto que está acontecendo naquele momento para ser outro tipo de abordagem. Ou seja, falta investimento para a segurança pública. Em combate ao crime organizado, nós vamos formar uma força-tarefa comandada pelo gabinete do governador, com a participação das duas polícias, mas vamos chamar também Ministério Público, o Judiciário e a sociedade civil organizada para enfrentar, para valer o crime. Nós precisamos de uma polícia melhor estruturada, melhor remunerada, melhor estimulada, com respaldo psicológico, com respaldo de preparação física para estar em dia, para poder executar bem o seu serviço, para cuidar das pessoas. E a contrapartida é cuidar das pessoas. Vamos valorizar, mas precisa que eles ajudem a cuidar, independente de onde mora. Se é no bairro chique, se é no bairro da periferia. E, acima de tudo, dar respaldo para enfrentar o crime para valer. Perfeito. A área da saúde, como vai funcionar o Mais Especialidades? Além do Mais Especialidade, nós vamos fazer a gestão por território. Como falamos aqui da região metropolitana da Baixada Santista, aqui o Estado tem que comandar, tem que coordenar, com a participação partilhada com a governança regional dos prefeitos. Mas aqui é preciso pegar todos os equipamentos do Estado, dos municípios, os filantrópicos, e organizar o funcionamento disso. E junto mais especialidades, para as pessoas não ficar batendo em cada porta. Bate na porta para fazer uma consulta médica, depois bate outra porta para marcar o exame, depois do exame, fez o exame, tem que ir para o especialista, é outra porta. Aí acontece o seguinte, invariavelmente, fez o exame, não consegue o especialista. Não consegue o especialista, fazer com o exame ele vence, bota num quadro e pendura na parede. Aqui é preciso ser a mesma porta que organiza esse fluxo, como eu fiz em São Bernardo. Portanto, tem jeito, nós vamos fazer uma grande transformação da saúde, especialmente colocando para funcionar o que está instalado e não funciona. Por exemplo, o hospital aqui de Santos funciona 50%. 50% da sua cidade. Mas se você vai para Piracicaba, funciona 10%. Se você vai para Osasco, funciona 60%. Se você vai para Ferraz e Vasconcelos, funciona 30%. Ou seja,
tem capacidade instalada. E tem outro aspecto, Gustavo, que eu fiz em São Bernardo, que é possível. Falta leite hospitalar? Nós podemos criar um programa que chama Programa de Internação Domiciliar, que eu fiz em São Bernardo do Campo, funciona que é uma beleza, inclusive melhorando a condição de humanização, tanto do paciente como da família. Ou seja, aquele paciente que tem o perfil para internação de longa duração. Ou seja, ele precisa mais do leito, na verdade. E é possível ele ficar em casa, no carinho da família, com a atenção da família e a equipe médica visitá-lo ou todo dia ou a cada semana, depender da gravidade desse paciente. Mas quem decide não é o governo e nem a família. Quem decide é uma junta médica, quem tem o perfil para receber esse tipo de programa. Eu tinha em São Bernardo de 400 a 440 pessoas internadas em casa. É como se fosse um grande hospital. Portanto, tem jeito. Mas aqui eu vejo a necessidade de fazer um novo hospital, que pode ser São Vicente, por exemplo, que eu não sei porque nem o ex-governador, nem o atual governador tomou essa providência para melhorar a saúde aqui. Até porque Baixada Santista é o maior índice de mortalidade infantil. Nós vamos reduzir. Como reduzir em São Bernardo? Nós reduzimos de 2009, quando eu assumi, de 12 para 8 em 8 anos. E é preciso continuar reduzindo ainda mais. Mas é possível melhorar os indicadores que tem aqui. Sua proposta para a área de saúde inclui também uma reforma psiquiátrica. Santos tem uma tradição longa nessa área, com a ex-prefeita Thelma de Souza e o Renato de Renzo, com o fim do Anchieta aqui e o Davi Capistrano. Tratamento Davi Capistrano também depois. Qual é a prioridade disso dentro do teu governo? Gustavo, você sabe, quando eu cheguei em São Bernardo, nós tínhamos conjunto de pessoas internado no hospital psiquiátrico lá. E eu implantei, briguei muito, inclusive discordando do governo do estado, porque eles queriam manter aquela situação. E nós fomos libertando cada pessoa. Tinha uma senhora que ficou 17 anos, que ela queria se ver no espelho. 17 anos sem poder se ver no espelho. Um senhor que queria visitar um shopping. E nós fomos resgatando essas pessoas, tirando gradativamente, de forma planejada, a partir de implantar o conceito de residências terapêuticas. Uma residência feminina, residência masculina, que pode acolher 8 pessoas, com cuidador 24 horas, mas com a condição de humanização, que inclusive estimulando a fazer alguma peça artesanal para arranjar renda e buscar conectar essas famílias na eventualidade de resgate das suas famílias. Teve um caso de uma família, que eu não vou lembrar o estado agora, mas um dos estados do Nordeste, que tomou conhecimento a partir do nosso trabalho e que veio buscar esse membro da família que estava há mais de 10 anos internado nesse hospital psiquiátrico. Levaram de volta para o seu estado natal para viver com a família, fizeram uma festa aqui, uma coisa muito bonita de se ver, porque você dá dignidade para as pessoas. Portanto, tem um compromisso de fazer em todo o estado de São Paulo. É uma coisa que que as equipes... Agora, a equipe tem uma coisa, precisa ter uma paixão danada para fazer, precisa ter um amor danado para fazer, porque é um trabalho muito gratificante, mas ele é muito difícil de ser realizado. Portanto, é preciso investimento acima de tudo e vamos fazer. A área da habitação. Como viabilizar a construção de 100 mil casas ao longo dos 4 anos de governo, que é a sua proposta? Segundo o Movimento de Moradias, cumprindo a lei. Tem uma lei que estabelece aplicar 1% do ICMS em construção e não nas perfumarias que infelizmente vem acontecendo, nós vamos fazer. Habitação foi um dos programas que eu fiz em São Bernardo do Campo de forma muito exitosa, tirando inclusive pessoas das áreas de risco, morria gente nos dias de chuva em São Bernardo do Campo. Nós resolvemos praticamente todas as áreas de risco em São Bernardo e fizemos um planejamento de médio e longo prazo para sanar todos os problemas. Se todos os meus sucessores lá investir o que eu investi nos 8 anos, em 2028 não temos nenhum problema habitacional em São Bernardo, nem de quantidade, nem de qualidade, nem de irregular, porque é um processo integrado para a regularização fundiária, para a construção, para a urbanização, implantação de bairros desenvolvidos. Mas tem que investir, em vez de 0,7, que a média que as cidades brasileiras investem, tem que investir 8,3, que foi o que eu investi nos 8 anos. Em São Paulo, é plenamente possível fazer esse esforço, até porque essa lei do ICMS de 1% destinado exclusivamente para habitação é um facilitador. E nós vamos resgatar na parceria com Fernando Haddad, presidente, o Minha Casa Minha Vida.
e nós vamos ter o Minha Casa Minha Vida Paulista e vamos dar conta disso. E aqui na Baixada Santista tem as famílias que moram em palafitas, que é um grande desafio, que vamos ser parceiros das prefeituras aqui para resolver também esse problema. Nós estamos chegando já na parte final da entrevista. Eu queria entrar num lado um pouquinho mais pessoal, mostrar um pouco do homem por trás do candidato, por trás do político, do sindicalista, enfim. Quais são as paixões que te movem? Como é que é o teu dia a dia? O que você gosta de fazer fora do trabalho? Olha, eu moro numa chácara no meio do mato, lá na margem da represa Bíblia de São Bernardo do Campo. Finalmente consegui, 20 anos lutando ali, até consegui um apartamento pequenininho para ir morar na chácara. Eu adoro quando me sobra alguma hora para chegar em casa, não é ficar só de short, pé descalço, andar na terra, mexer com a planta, plantar uma coisa ou outra. Não é? Essa é a minha paixão. Não é? E vira e mexe, dou um pulo até a represa, para nadar um pouquinho na represa. É o que eu mais adoro fazer. E levar os netos juntos, que eu tenho 2 netos, um de 8 anos e um de 10. Não é? E são umas criaturas fantásticas. Isso rejuvenesce, isso dá muita energia, que eu adoro fazer. Exatamente, família alimenta, né? Candidato, agora nos últimos 2 minutos eu queria deixar um espaço para o senhor falar diretamente para quem está nos assistindo e deixar uma mensagem final. Quero me dirigir a você que está nos assistindo. Primeiro, agradecer a sua atenção, agradecer aqui ao Gustavo pela acolhida e dizer o seguinte: o estado de São Paulo é o estado com o maior orçamento do país. Ele tem potencial para ser muito mais do que é. Da mesma forma que nós fizemos por onde passamos, eu peço a oportunidade para fazer no estado de São Paulo. E peço a você que eventualmente esteja em dúvida, compare o histórico dos candidatos, o seu histórico de vida, porque agora todo mundo fala mais ou menos a mesma coisa. Você precisa linkar do que ele está falando agora, se tem a ver com o que ele fez durante a vida. Porque tem gente falando de empregos agora, mas ao longo da vida se preocupou só com o lucro das suas empresas. Tem gente que agora vem falar de solução de educação, mas nunca apostou nisso. Enfim, então eu peço a você a oportunidade para governar São Paulo, para fazer no estado de São Paulo o que eu pude fazer como prefeito de São Bernardo do Campo, ou seja, como ministro de Estado. E também quero aqui chamar a atenção. O governo Lula mostrou que é plenamente possível desenvolver, gerar emprego, gerar oportunidades. Eu fui ministro do Trabalho do presidente Lula, o Haddad foi ministro da Educação. Nós fizemos uma grande parceria para desenvolver, para pensar políticas públicas no governo Lula, onde gerou pleno emprego no país, onde gerou oportunidade para o filho de pedreiro virar engenheiro, onde oportunidade para o filho da doméstica virar professor. E é isso que nós podemos fazer de novo. E nós já fizemos. Quem fez uma vez pode fazer outra vez, sob a liderança do presidente Lula. Portanto, eu peço a você a oportunidade para votar no time do Lula, que o time do Lula é o 13. É 13 para presidente, Fernando Haddad, é 13 para Marinho, governador, com as nossas vices, a Manu, vice do Haddad, a professora Ana Bock, minha vice, nos nossos senadores, Gilmar Tato, 132, Suplicy, 131, nos nossos deputados, porque nós precisamos de um bom parlamento para evitar as tragédias que aconteceu, por exemplo, com o impeachment da Dilma, que tiraram a mulher honesta para colocar esse coiso que está lá na presidência. Portanto, conto com você no dia 7 de outubro, votando 13. Meu muito obrigado, forte abraço e que Deus possa nos abençoar sempre. Esse foi Luiz Marinho, candidato ao governo do estado de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores. Marinho, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Pela gentileza de aceitar nosso convite e vir aqui debater. Muito obrigado. O Rumo dos Desafios termina aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá.